Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula da metodologia Reversion Profits para Forex, resultado das nossas operações no Day Trade no Eurodólar, certo? Acesse www.traderprofissional.com.br. Entrando no nosso site, você se cadastra por aqui, pelo Facebook, Twitter e YouTube, para você receber as videoaulas todos os dias novas sobre os nossos resultados e o resumo de nossos segredos, tá ok? Bom pessoal, então o Eurodólar abriu, foi nessa região que comecei a operar, que é 10 horas da manhã, nessa linha vermelha. Então comecei a olhar o mercado a partir daqui. Aqui o preço estava abaixo da Price Trend Line, ou seja, a tendência de baixo, não tem o que fazer, certo? Até o preço chegar próximo da Price Trend Line. Chegou aqui, mas não deu nenhum sinal, então não fiz nenhuma operação. O preço subiu acima da Price Trend Line, então a tendência passou a ser de alta. Porém aqui fez nova mínima em relação a este candle na Price Trend Line, que seria a entrada operacional. Por isso não foi válida essa entrada, certo? Então pessoal, a gente fez. Então pessoal, foi 3 stop loss consecutivos. Tá? Então primeiro foi essa operação, então um centavo acima, um pip acima da máxima desse candle a gente entrou, e um pip abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss. Foi 1.2719, 1.2720, não, tá certo, 1.2719 e 1.2716, certo? A técnica de alavancagem inteligente nos permitiu alavancar 77 mini lotes, muita alavancagem, tá? E a gente estaria perdendo aí cerca de $30, ou seja, um manejo de risco de 0,3%. No entanto, pessoal, a gente foi estopado. Logo em seguida que a gente foi estopado, deu outro sinal aqui, certo? A gente tem esses dois candles aqui. O percentual do corpo dos candles está muito mais do que 50% acima da Price Trend Line. Então, é uma pressão de compra devido a esta característica. E o preço está na Price Trend Line acima dela, exatamente porque o percentual dos corpos dos candles está acima. Isso é uma característica que eu analiso bastante antes de entrar na operação. Então fiz a entrada um pip acima da máxima, fiz a entrada, e um pip abaixo da mínima desse candle aqui, quase marobozu, coloquei o stop loss. Nessa aqui eu já entrei 43 mini lotes, alavancado menos do que a primeira operação, 1.2720, 1.2714, estopado também com 6 pips, certo? E logo depois foi essa operação aqui onde a gente tem uma pequena alta, uma pequena correção, pequena mesmo, mas foi um ponto de entrada operacional pelo Trade System e a gente tem que entrar. Um pip acima da máxima a gente entrou nesse martelo, certo? Exatamente na Price Trend Line, com sombra abaixo da Price Trend Line, o que indica uma pressão de compra significativa, e um pip abaixo da mínima foi nosso stop loss. 1.2715 e... Então, 1.2719 entrada, tá? Comprado, e 1.2715 a venda. Então, pessoal, nós tomamos o terceiro stop, daí eu parei de operar. Por quê? Porque são 3 tentativas por dia. No day trade, no caso, a minha técnica de day trade só me permite fazer 3 tentativas por dia, porque a frequência afeta o manejo de risco. Então, aí, ó, hoje a gente perdeu 0,9%. Tá? Então, você pode ver, pessoal, que nossa lucratividade aqui agora está 2,63%, certo, de lucro. Então você veja que na maioria do tempo nós erramos as operações, mas quando perdemos pouco, e quando acertamos ganhamos muito. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: nessa operação aqui de 77 mini lotes alavancado, se eu acertasse aí 1% de variação, eu estaria ganhando. 1% de variação não dá no Forex, né? Mas sei lá, um 0,4% de variação aí, 0,3%, realmente eu ganharia um absurdo, porque é uma grande alavancagem para esse capital de $10 mil, tá? Então, o que importa é isso. Quando você erra, você perde pouco, porque você vai errar a maioria das vezes, e quando você acerta, você lucra muito. Então, perdi, não tem problema, isso faz parte. Vou parar porque a frequência que afeta o manejo de risco no day trade me mandou parar, que são 3 tentativas. Para swing trade, position trading,
É outra frequência, é outra tática, diferente dessa tática aqui que nós usamos para day trade, tá ok? Bom pessoal, então nós temos aqui uma operação de swing trade agora na libra britânica contra o dólar. Eu não fiz essa operação, mas o Reversion Profit deu essa operação e a gente teria ganho dinheiro com esta operação. Então a gente teve o preço, né, abaixo da price trend line, exatamente na price trend line deu o sinal de venda, um pip abaixo da mínima aqui e outro pip e aqui nesse estrela cadente que está corrigindo na price trend line, um pip acima da máxima dela foi o nosso start de compra, que é a limitação da operação vendida, certo? É o stop loss da operação vendida. Para swing trade a gente aceita 1% de risco, certo? 1% de risco. Então, a alavancagem inteligente me permitiu entrar com 50 mini lotes e 5 micro lotes, como está aqui, certo? Então, para swing trade é 1%, né, o risco por operação para todo o capital. Então, a saída operacional é aonde, pessoal? Quando o preço ele vai na zona de reversão de movimento, que é a wall line inferior, no caso de operação vendida, que é essa linha branca, certo? E acontece a divergência na profit line. Aqui, por exemplo, aconteceu uma divergência, onde nós temos aí o topo desse indicador profit line está maior do que esse topo. E no preço eu tenho um topo mais baixo do que o anterior. Consequentemente, o que a gente tem? Consequentemente, nós temos uma divergência no preço. Então, a gente saiu da operação aqui, certo? E eu sairia nesses... Quando rompeu a mínima desse candle, a gente já tem, né, claramente a profit line fazendo um topo maior do que o anterior e o preço fazendo um topo menor do que o anterior. Divergência na zona de reversão de movimento. Então, nesse segundo doji aqui, eu já sairia já. Nesse primeiro doji aqui, que foi quase um spinning top, certo? Eu já sairia aqui, que foi 1.5976. 1.5976 recomprando, a gente teria ganho aí 6.27% para 1% de risco, ou seja, $100 de risco para ganhar $627, ou seja, uma operação de 6 para 1 o Reversion Profit nos deu, certo? Então, não fiz essa operação, infelizmente. Eu também não opero swing trade no Forex, só day trade. Mas isso é um exemplo do que o Reversion Profit pode estar fazendo para vocês. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Nós temos técnicas de manejo de risco, técnicas de alavancagem inteligente, a técnica de manejo de risco veloz, que você tem que calcular rapidamente, porque não dá para ficar calculando por planilha, e ter técnicas de contingência das boletas, para você também ter contingência de boletas caso falhe as ordens. Então existe toda uma técnica por trás da operação. No gráfico do passado é fácil fazer, mas na realidade é bem difícil de fazer. Eu digo isso até mesmo porque eu tive que desenvolver uma técnica de manejo de risco veloz. Bom pessoal, a gente pode ver aqui no gráfico diário que a libra britânica contra o dólar tinha dado compra aqui na price trend line, porém voltou e deu stop, certo? Então agora o preço está abaixo da price trend line, logo a tendência é de baixa, certo? Então a gente deve operar vendido. Quem quer se posicionar na libra britânica, se eu fosse me posicionar na libra britânica contra a dólar, eu apostaria com alta probabilidade, claro, porque são apostas com alta probabilidade, com fundamentos estatísticos e até científicos. Não é uma aposta qualquer como Mega Sena, né? Mas é uma probabilidade e eu estaria apostando na probabilidade de fazer topos e fundos descendentes e continuar com uma tendência de baixa. A gente tem um movimento de queda aqui e pela price trend line a gente sabe que a gente tem que seguir esse indicador de tendências, que é o melhor indicador de tendências que tem, porque ele tem uma estatística muito poderosa para você determinar a tendência do mercado. Então é isso aí, pessoal. Essa é a análise da libra britânica contra o dólar. Eu não estou operando e não fiz aquela operação exemplo que deu $600 de swing trade, certo? Mas isso é o que importa. Então hoje eu perdi dinheiro, perdi 3 vezes, mas se eu ganhasse aqui, quanto dinheiro eu ganharia? Então essa é a pergunta que vocês têm que fazer, pessoal. Vocês têm que saber usar a alavancagem inteligente.
certo? Essa técnica que nós ensinamos. E quando eu perco pouco. Então esse é o grande segredo. Então, pessoal, até mais.